Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Elvis. Bem-vindo à lição de número 9, Enfermidades Psicossomáticas, lição referente ao dia 29 de novembro. Meus irmãos, o texto de referência encontra-se em Isaías 53, capítulo 4, Mateus 10, de 5 a 8. Texto áureo está registrado em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, a parte A, que diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Verdade aplicada. É importante que exista uma parceria entre família e igreja para identificação, tratamento e acompanhamento dos que sofrem diferentes doenças. Ponto de partida, queridos. Em Cristo nós somos sarados. Esta lição tem por objetivo explanar sobre as doenças psicossomáticas, bem como o quadro de relação que há entre a doença e o pecado. Nessa esteira, será comentado de modo específico sobre a esquizofrenia e o papel da igreja para esses casos. O drama da doença. Alguns de nós temos saúde mais vigorosa e adoecemos menos. Outros lutam a vida toda com um tipo de enfermidade. A doença faz parte da nossa vida e dos nossos antepassados e faz parte do nosso cotidiano. Meus irmãos, nós sabemos que através do pecado capital, quando o pecado capital adentrou na vida do ser humano, nós sabemos que por conta dele a nossa natureza foi transformada, a nossa natureza ela foi mutada, e por conta disso trouxe sequelas. E uma dessas sequelas tem sido as doenças da alma, as doenças psicossomáticas, que é o objeto da nossa lição no dia de hoje. Nós sabemos que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem pleno, Ele criou o homem com todo o controle, Ele criou o homem saudável, inclusive nas suas próprias emoções. Mas nós sabemos que com o advento do pecado atrelado à vida do homem, o homem vai perder o espírito que Deus havia colocado de dominador, o espírito de governante, e a partir de então, sobre o homem veio um espírito de medo, um espírito de incerteza, de insegurança, e isso contribui para que o homem sofra por conta de falta de controle das suas emoções. É muito importante que nós entendamos que o nosso Deus, Ele criou para que nós o pudéssemos adorar e para que nós pudéssemos também ter controle das nossas emoções. Nós sabemos que há uma guerra muito grande travada no mundo espiritual para que o inimigo confunda as nossas emoções, para que o inimigo coloque em nós um espírito de medo, um espírito de fraqueza. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que Deus não nos deu, não nos colocou, não nos confiou um espírito de medo, mas sim um espírito de ousadia. A relação entre Deus e o pecado, uma confusão que ainda temos em nosso meio, é a associação que alguns fazem entre doenças e pecado. É um equívoco sustentar que se alguém está doente, está em pecado. De um modo geral, adoecemos porque somos pecadores. Mas, irmãos, nós precisamos entender, e nós sabemos que, especialmente nos tempos passados, existia uma dificuldade muito grande de se relacionar doenças emocionais com enfermidades. Nós sabemos que no passado, nossos antepassados, sempre que existia uma enfermidade, sempre que existia uma fraqueza, uma patologia emocional, ela era atribuída a pecado, a possessão demoníaca, e nós sabemos que nem sempre esse é o caso, nem sempre esse é um fato. Nós sabemos hoje, com o advento do avanço da tecnologia, do avanço da ciência, da medicina, nós entendemos que, sim, de fato, muitas das nossas crises emocionais,
muitas das nossas dificuldades emocionais, elas são oriundas, sim, de enfermidades, de colapsos e de patologias do nosso próprio organismo, do nosso próprio corpo. E nós, como Igreja do Senhor, precisamos entender isso para que nós possamos cuidar dos nossos irmãos, cuidar da Igreja do Senhor. Uma noção clara, uma noção ampla de que tudo que está acontecendo nem sempre é possessão, nem sempre é uma questão de pecado, vai trazer um direcionamento maior para que nós consigamos cuidar e sarar a Igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? A promessa de um corpo transformado. Alguém pode pensar que na nossa conversão e intimidade com Deus afastará a doença completamente de nós. Porém, é preciso considerar que a promessa que temos sobre nós é de um corpo transformado, sem adoecimento. Então, querido, nós sabemos que no mundo nós teremos aflições. Nós sabemos que aqui no mundo nós teremos sim, dificuldades, enfermidades. Há uma promessa de vitória, sim. Há uma promessa de redenção, sim. Há uma promessa de um corpo sarado, um corpo renovado, um novo corpo. Mas isso, queridos, nós precisamos entender que nós só viveremos isso na plenitude quando nós formos arrebatados, quando o dia da redenção do Senhor se aproximar. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está justamente ou juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós, enquanto criatura do Senhor, também aguardamos. O nosso corpo também aguarda o dia da redenção, o dia da transformação, o dia que todo pecado, que toda dor, que toda enfermidade vai ser banida e nós viveremos eternamente com o Senhor. Nós sabemos que na queda, Deus tornou a natureza escrava da inutilidade e da decadência, mas esse não seria o seu estado permanente, pois então Deus vislumbrou a sua libertação, ou seja, haverá a restauração de todas as coisas. Então, nesse primeiro tópico, nós aprendemos que a doença faz parte da nossa existência, porém, a promessa que temos sobre nós é de um corpo transformado, sem adoecimento, que receberemos quando estivermos na presença permanente do nosso Deus. Meus irmãos, vamos para o tópico 2, as enfermidades psicossomáticas. As enfermidades psicossomáticas existem, é um fato. Outro equívoco que precisamos desfazer é o de que as doenças mentais são sempre manifestações sobrenaturais ou espirituais. As doenças mentais têm suas características peculiares e não podem ser confundidas com as manifestações espirituais ou possessões demoníacas. Isso aqui falamos na introdução, queridos. Por muito tempo houve uma confusão, houve uma inversão de interpretação, onde nós conotávamos que todas as doenças da alma, todas as doenças emocionais era fruto de pecado, ou por que não dizer, era fruto de possessões demoníacas. Mas como nós já dissemos, com o advento da tecnologia, com o advento da ciência e da medicina, está sendo provado que de fato as doenças psicossomáticas são físicas, são doenças do nosso corpo, são doenças das nossas mentes e elas precisam ser tratadas. Nós precisamos desfazer esse mito criado, onde tudo ligado às emoções era pecado, onde se criou um rótulo, onde se criou uma mentalidade de que tudo isso era fruto de pecado. E por conta disso, nós afastamos muitos irmãos, muitas pessoas que precisavam de cura, muitas pessoas que precisavam de um cuidado mais próximo, foi colocado de lado por conta dessa conotação de pecado. Mas graças a Deus, essa nova visão, essa nova mentalidade tem chegado na Igreja do Senhor e nós
Sabemos hoje que tudo isso também precisa de um cuidado, precisa de um tratamento para que haja cura no meio do povo de Deus. A atitude de negação da doença mental é preconceituosa. Se os sintomas surgem em nós, tendemos a negá-lo. Se surge nas pessoas que estão à nossa volta, tendemos a fazer os mais diversos julgamentos. É isso, querido. Muitas das vezes nós colocamos as pessoas de lado, as julgamos, criamos rótulos e quando de fato acontece com alguém da nossa família, a gente tenta negar, a gente tenta maquiar. Mas nós precisamos entender que é uma enfermidade como qualquer outra qualquer. E ela precisa de tratamento, ela precisa de um acompanhamento para que nós consigamos sucesso e recuperação dessa pessoa. As características da doença mental. A primeira característica, querido, ela é caracterizada pelo sofrimento. São definidos como doentes mentais, aqueles que sofrem com altos níveis de ansiedade, depressão, insatisfação ou sofre com seus pensamentos e percepções perturbadas. A segunda característica vem da incapacidade. Não conseguem funcionar bem nas relações pessoais, sociais e profissionais. Não consegue ter convivência, não consegue ter comunhão. Isso torna a sua vida secular, a sua vida entre amigos extremamente difícil, queridos. Amém? A terceira característica é um desvio de norma. São classificados como desviantes da norma aqueles que apresentam comportamentos que diferenciam muitos da norma social. Esse contexto está muito ligado com a incapacidade, como foi dito no tópico acima. Ou seja, são pessoas que têm muita dificuldade para se relacionar, são pessoas que têm muita dificuldade para conviver, para ter um meio social. É sempre muito difícil criar uma interação, criar uma comunhão, criar um relacionamento com pessoas que têm essas doenças mentais. E por último, tópico D, é a infidelidade. De modo geral, a doença mental implementa no paciente uma vivência de inadequação e de infidelidade. São pessoas que têm muita dificuldade de manter um nível de fidelidade, de fidelização com normas, com comunhão, com cônjuge, com filhos. E nós precisamos, enquanto Igreja do Senhor, avaliar essas características, identificar essas pessoas para que nós possamos fornecer ajuda a elas. Amém, meus irmãos? A Bíblia não fala da doença mental. A Bíblia relata sobre diversas pessoas que conviveram ou que tiveram dificuldades com essas doenças. Nos tempos bíblicos, não havia conhecimento de doenças mentais que temos hoje. No século XVII, por exemplo, a confusão entre doença mental e manifestações demoníacas era muito comum. Hoje, nada justifica nós mantermos na ignorância. Então, meus amados, para explicar esse tópico, a Bíblia ela não tem um relato direto, ela não tem um relato de acordo com o nível de conhecimento que nós temos hoje. Por quê? Porque, como eu disse aos irmãos, esse conhecimento acerca das doenças psicossomáticas, ele é muito recente, ele advém de estudos muito recentes. Então, nós olhando para alguns personagens bíblicos, nós até conseguimos identificar que muitos deles tinham ansiedade, que muitos deles experimentaram a depressão, mas a Bíblia nunca vai trazer essas palavras ao pé da letra, porque essas palavras são do cunho do tempo contemporâneo a qual nós estamos vivendo. Então, meus queridos, no tópico 2, nós aprendemos que é preciso desfazer o equívoco de que as doenças mentais são somente manifestações sobrenaturais ou espirituais. Nós precisamos, fechando esse tópico, ter em mente que as doenças mentais, ela está no nosso cotidiano. Qualquer pessoa podem ser acometidas por essas enfermidades e elas são doenças, enfermidades que precisam ser tratadas. Amém? Assim eu finalizo o tópico 2. Tópico 3. O drama da esquizofrenia. O drama da esquizofrenia. Nem todas as doenças mentais são graves e incapacitantes, como é o caso da depressão. Infelizmente,
a esquizofrenia é uma doença grave e incapacitante. A esquizofrenia foi identificada no final do século XIX, chamada demência precoce, pois pensava-se que era um tipo de sanidade que acometia pessoas jovens. Sanidade é igual confusão mental e perda da consciência experimentada por pessoas de muita idade. Porém, cerca de 3% da população pode apresentar esquizofrenia. Ela é uma das que mais aponta para as causas genéticas, biológicas e neurológicas. 17% das pessoas acometidas da esquizofrenia conseguem a cura. 83% das pessoas que são acometidas por esquizofrenia controlam a doença. Daí a importância, meus irmãos, de nós conseguirmos identificar essa doença para que, na melhor hipótese, nós consigamos erradicar a enfermidade ou controlar essa enfermidade. A esquizofrenia surge no final da adolescência, no começo da vida adulta, ou seja, na maioria dos casos, a esquizofrenia ela começa a se manifestar entre as idades de 16 a 30 anos de idade, podendo surgir em idade mais avançada, mas isso não é uma regra. O que a esquizofrenia provoca na vida de quem a contrai? A primeira coisa, desorganiza e perturba a pessoa. Segundo, a pessoa tem comportamento bizarro, estranho e incomum. Terceiro, muitas pessoas se sentem ameaçadas, perseguidas. Quarto, delírio. A pessoa pensa estar sofrendo perseguição por alguém que quer matá-la, eliminá-la ou destruí-la. Há delírio onde a pessoa acredita ser uma pessoa famosa. A igreja bem orientada e consciente pode funcionar como um ponto de apoio e suporte tanto para os pacientes quanto para as suas famílias. O desafio para a igreja do mundo atual é ter clareza que na família de Deus há lugar para todos. Essa é a mentalidade, meus irmãos, que nós precisamos construir. Nós não podemos criar uma mentalidade segregando as pessoas, criando grupos ou simplesmente favorecendo uma certa classe ou um certo grupo. Nós precisamos ter em mente que a igreja do Senhor ela é inclusiva, que a igreja do Senhor é acolhedora. E somente tendo conhecimento dessas enfermidades, nós poderemos tratar e até mesmo acolher e ajudar as famílias das quais existem pessoas acometidas dessas enfermidades. O Evangelho de Jesus Cristo alcança e trata o ser humano em sua plenitude, não apenas no aspecto espiritual. Assim, o ambiente eclesiástico precisa ser um ambiente acolhedor e misericordioso, à luz de Mateus capítulo 2, versículo 16 a 17 e Lucas capítulo 14, versículo 14 e 21. É o que nós acabamos de mencionar, queridos. A igreja do Senhor precisa ter em mente que ela é uma casa de acolhimento, que ela é uma casa de inserção, que ela é uma casa onde as pessoas encontram esperança, que as pessoas encontram oportunidade, mesmo quando a sociedade é discriminatória. Esse não pode ser um ambiente da casa do Senhor. Então, terminando esse tópico e terminando a lição, nós ensinamos ou aprendemos que a esquizofrenia é uma das mais graves doenças mentais. Por essa razão, a igreja bem orientada e consciente pode funcionar como um ponto de apoio e suporte tanto para os pacientes quanto para as suas respectivas famílias. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja abundante na vida daquelas pessoas que estão ouvindo, assistindo esse vídeo e que Jesus Cristo seja a luz para a vida dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade,
Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.